E Lula voltou a criticar Jair Bolsonaro por sua conduta diante da pandemia. Nas redes sociais, o petista chamou Bolsonaro de psicopata e o comparou a Jim Jones, aspas. Bolsonaro continua tratando o Covid com descaso. Só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as insanidades de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que Lula já está loteando os ministérios do governo. Bolsonaro afirmou que o apoio que o petista vem conseguindo é fruto de trocas com partidos e figurões da política. Como é que aquele cidadão está conseguindo apoios, apesar de uma vida pregressa, imunda, já loteando ministérios? Para um partido já ofereceu a Caixa Econômica do Pedro. Não pensem vocês que aparece 50 milhões no apartamento de alguém por aí e foi a fada madrinha que fez, botou a varinha e botou 50 milhões lá dentro. Não, com toda certeza aquele veio da Caixa Econômica lá atrás. Começo com você, Fiuza, sua avaliação sobre as declarações do presidente. Em primeiro lugar, não é normal a gente estar discutindo a sério Lula aqui, né? Fazer essa ressalva só para manter aqui a sanidade, né? Não é normal a gente estar discutindo o Lula, ele tinha que estar preso. O Lula é um ladrão que regeu um assalto sem precedente na história. O Lula é um ladrão que entregou parte do Estado brasileiro a um cartel de tubarões aí. Isso tudo está demonstrado. E depois teve aquela coreografia, né, de um ministro da mais alta corte com aquele negócio, né? Não foi o juiz certo, não foi o lugar certo. Todo juiz seria certo para a jurisdição do assalto do Lula. Todo lugar, toda jurisdição é correta, porque o roubo dele é nacional. Tem propina, tem roubo, tem tudo quanto é lugar. A não ser que você siga aquela premissa, né? Bom, o Lula ofereceu negociata no pré-sal, teria que ser um tribunal submarino, senão não é o lugar certo. É mais ou menos isso que nós estamos chegando. Então, assim, eu quero colocar aqui com a clareza que eu acho que qualquer um tem que ter. Essa discussão não é normal, a gente está falando desse ladrão aí como alguém que está debatendo eleição. Isso é uma situação anômala. Tudo bem, aí tem o advogado milionário, os criminalistas lá, que se dizem progressistas, puxando o saco do Lula. Problema deles, né, principalmente. Eu acho que essa consciência aí não tem lavagem de reputação que vá enxaguar isso pelo resto da vida, né? Agora, falando de gestão de pandemia, esse Lula que tinha que estar preso, condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e não só em uma instância, confirmação, enfim, não vou aqui ficar repetindo, ele festejou esse vírus. Ele disse num dos seus muitos atos falhos, né, que mostram o 171, né, que viceja ali irremediavelmente no seu ser, ele festejou o vírus, dizendo que a chegada desse vírus era uma coisa tipo pedagógica, porque ia mostrar o quanto a política do Paulo Guedes está errada e tal. No fundo, é isso. Ele festeja, esses personagens, eles festejaram esse flagelo, festejam essa tragédia, porque tudo que sirva para desorganizar, tudo que sirva para enfraquecer o que é certo, o que é institucional e o que é legal, é oportunidade para eles, né? É isso, o parasita, a chegada de um vírus é como a chegada de um irmão. Ele festeja a desagregação, ele festeja a destruição. O Lula é o ser da destruição. Isso está demonstrado, não sou eu que tenho antipatia por ele. Isso está demonstrado nos processos judiciais. E, infelizmente, existem vários outros processos judiciais que estão sendo estancados. Aí na cara de todo mundo, Operação Lava Lula, está todo mundo vendo. O Lula era réu em meia dúzia de processos, fora as 2 condenações. Isso tudo está sendo extinto pelo Poder Judiciário brasileiro, por parte dele, e eu acho que com a complacência da parte que fica em silêncio. Quem não gritar contra isso está fazendo que nem o Marins, está dizendo o crime já passou, vai punir para quê? Né? É esse Estado marginal que nós estamos contratando, né? Com esse tipo de cumplicidade, com esses aí descolados
intelectuais, financistas, essa elite lambendo o Lula aí nos bastidores. Exatamente isso que o presidente falou, oferecendo, o Lula já negociando, loteamento e tal. Vocês estão transigindo com o caos, né? O Lula é o caos, vocês estão transigindo com o caos. Né? Quem semeia caos, colhe caos. Mas vocês acham que vocês vão ficar num cercadinho VIP, né? Olha a Venezuela. Sobrou alguém no cercadinho VIP? Deve ter, sei lá, o Maduro e mais 3, né? O resto é miséria e sofrimento. Olha, o ex-presidente Lula chamou o presidente Bolsonaro de psicopata, né? Eu corri aqui para o dicionário para ver exatamente a definição. Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso, que manipula e que consegue cativar pessoas. Dá para traçar um perfil psicológico aí e associar a pessoa que acusa os outros, né? Essa pessoa que está acusando os outros. Que psicopatia é maior do que roubar os brasileiros mais pobres, saqueando o Estado brasileiro, provocando milhões e milhões de desempregos, uma gestão desastrada da economia, tentando manter um caixa 2 para projeto de perpetuação no poder, enriquecendo ilicitamente, aceitando presentes do naipe de triplex na praia, sítio no interior, com pedalinhos, lagos, pedalinhos com os nomes de seus netos, e depois sair sorridente aí, manipulando a população e tentando acusar os outros do que ele é. É muita psicopatia na minha visão, mas eu também vim fazer uma pesquisa rápida sobre Jim Jones, que talvez os mais jovens não tenham associado aí. Ele quis dizer que o presidente Bolsonaro é igual a Jim Jones. Jim Jones foi o responsável pelo maior suicídio coletivo da história. Aqui eu puxei uma reportagem da BBC Brasil de 2018, lembrando o caso aqui, dizendo que depois dos ataques de 11 de setembro, a maior tragédia envolvendo ações deliberadas contra civis americanos teve lugar no meio da floresta amazônica, no território da Guiana, há exatamente 40 anos. Então, 40 anos a partir de 2018, né? Foi em 1978, 918 pessoas morreram num misto de suicídio coletivo e assassinatos numa comuna fundada pelo Jim Jones, que era esse pastor e fundador de um tal de Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. Ele fez as pessoas tomarem um veneno misturado com um ponche de frutas, quase 1000 pessoas morreram. Isso é psicopatia. De resto, é pura lorota tentando enganar os mais incautos aí. Bom, o presidente Bolsonaro dizendo aí, né, que Lula já está loteando ministérios, e é importante a gente tocar muito nesse ponto olhando para frente, né, como o presidente fez, porque o Lula já loteou, por exemplo, o STF, já está totalmente loteado. Os ministros aí, ativistas, militantes, eles seguem aí num caminho muito bem desenhado para libertar o Lula da prisão, fazer o Lula elegível, e agora vão fazer de tudo nesse ano, tenho certeza, principalmente cerceando aí as redes sociais, calando, de repente, até o próprio presidente Jair Bolsonaro, para que esse caminho fique mais